No vídeo passado a gente definiu as relações binárias e agora a gente vai brincar um pouco com as funções realmente. As funções elas são relações binárias, né? Como já deu para perceber lá, dava para desconfiar. Então a gente vai começar a ver o que é uma relação binária e o que é realmente uma função, pois você chama de relação funcional, né? Que é uma função e elas têm algumas características. Só para relembrar, no coisa passado, né, no vídeo passado, a gente definiu o produto cartesiano, A cartesiano B, B cartesiano A, os dois são diferentes, né, lembra? A gente definiu a nomenclatura para relação binária, por exemplo, X tem uma relação com Y, não tem uma relação com Y. O caso não tem, tá? Você coloca um risco assim igual, tipo, não pertence, não contém, etc. Mas sai contigo. Definimos o domínio e a imagem da relação binária, que a gente vai ver de novo, domínio e imagem para da função. A gente definiu relação inversa, lembra que a relação inversa é os xy que pertence a cartesiano B. Só que lembra quando a gente define A cartesiano B, o que a gente quer dizer é que a gente pega o x do A e o y do B, né? Então a gente vai fazer que o x ele pertence a B e y pertence a A. A gente muda ali os valores, né? A gente inverte ele, a gente fica yx. O que também podemos dizer B cartesiano A, isso daqui é a relação inversa também, tá? E a relação normal é o xy que pertence a xb, tal que em alguma lei de formação. Representação geométrica, né, que é lá com os eixos. E foi isso. Então agora a gente vai ver como funciona a relação funcional. Então a função ela é definida ela é uma espécie de relação em que os elementos dessa relação não têm ambiguidade e não tem exceções. Para ilustrar o que seria ambiguidade, eu peguei esses dois conjuntos aqui e fiz o R contido, né, no cartesiano B, A cartesiano B. E essa relação R é de tal forma que é os pares ordenados em que o valor x é menor do que o valor y. Então aqui a relação R são esses conjuntos de pares ordenados. Aqui eu coloquei 3 pontinhos, que era bastante, então 3 pontinhos. E a gente costuma ilustrar por diagrama de Venn, com essas setas saindo aqui até os elementos que estão relacionados. Então, veja que o 1 ele está se relacionando com 2, o 3 e o 4, o 2 está se relacionando com o 3 e o 4, e o 3 está se relacionando com o 4. Então aqui é o conjunto dos elementos, que é o conjunto B, aqui é o conjunto A, que é o conjunto B. Certo? E ali essas relações aqui, essa seta seria o R. Então veja que, por exemplo, quando a gente vai se perguntar qual que é o elemento que se relaciona com 1, a gente tem uma ambiguidade, a gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 4, a gente tem 3 elementos que se relacionam com 1, o que não pode acontecer em uma relação funcional. Não deve haver ambiguidade, você deve falar é o 1, é o 2, é o 3. Não pode haver 3 elementos, não pode haver 2 elementos, tem que haver 1. Então a gente representa aqui de maneira geométrica com um eixo que representa os números do y, né, do conjunto, tem os valores y no conjunto B. Então é o 2, o 3, o 4. E aqui embaixo a gente apresenta os valores x, 1, 2, 3. Então aqui a gente tem o seguinte representação geométrica. Então a gente tem esses pontinhos aqui marcando o local da relação, né?
E veja que, por exemplo, 1 está se relacionando com 3 elementos, o que não poderia acontecer. Tem que relacionar apenas com um elemento, no caso. E quando a gente diz sobre exceção, vou fazer um exemplo. Então, vou colocar um exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei o conjunto A e o conjunto B, de tal forma que a relação R é dada como o valor y sendo o dobro do valor x, com x pertencendo ao A e o y pertencendo a B, definido pelo produto cartesiano de A por B. A relação R, então, é os pares 4 e 8, 6 e 12, em que o 8 é o dobro do 4, o 12 é o dobro do 6. Só que veja que no conjunto A tem uma relação aqui faltando. Observe, tem um elemento que não está se relacionando no conjunto A, que no caso é o 2. O 2 não está se relacionando com ninguém. E nesse caso a gente tem uma exceção aqui desse valor, o que não pode ocorrer. Se nós temos aqui uma representação geométrica, quando tá fazendo aqui eu percebi que eu fiz algo errado aqui que eu não percebi, ó. Aqui é 2, 4 e 6, né? E aqui é 8 e 12. Perdão, o 4 não é o dobro o 6 não é o dobro do 4, né? Acabei fazendo, não percebendo. Então aqui, ó, coloquei aqui os valores 2, 4 e 6 no conjunto dos valores x, que no caso isso daqui, né? Esses valores aqui, ó, seria o conjunto A e no caso só o 8 e o 12 seria o conjunto B, né? Então, eu não vou colocar o conjunto B não, porque senão vai englobar o 10 ali, tá? Mas é o 8 e o 12 é o conjunto B, que também é a imagem que nós vamos ver mais pra frente. Então, veja que, por exemplo, o 2 do conjunto A, dos valores x, ele está sem uma correspondência aqui, né? Se fosse o dobro, teria que estar aqui no 4. Mas como o 4 não está definido no conjunto B, o 2 não tem uma correspondência aqui. Aqui, ó. Ele não tem correspondência, tá? Então, isso daqui não é definido como uma função, porque tem um elemento ali que a gente coloca do domínio, né, que a gente vai ver dos elementos aqui que a gente define, que não tem valor associado a ele, então não é uma função, porque tem algo que não está associado, então é uma relação ali, tá? Então, para ser uma função, por exemplo, esse cara aqui tinha que estar definido. Aí agora a gente pode, sei lá, traçar uma reta, traçar um negócio assim, não sei como que vai ser o gráfico disso daqui, né? Como a gente vai definir também. Mas agora seria uma função, porque os 3 elementos estariam associados com o valor, não tem ambiguidade, como 2 saindo assim, sabe? E não tem exceção. Então, não ter ambiguidade, não ter exceção, definindo a exceção e ambiguidade dessa forma aqui que foi discutida, a gente tem uma relação funcional, tá? Então veja, se a gente definir dessa maneira aqui, tudo bem, isso aqui é uma função, não é ambiguidade, não é exceção, então é uma função, tá? Então, veja bem, quando a gente está olhando para funções, veja bem o que é uma função, como isso foi definida a função, o que essa relação tem que ter para ser uma função, tá? Se ela não enquadra nas opções de não ser função, né, nas ideias de não ser funções, então ela é uma função, tá? Então leve bem ao pé da letra, leve no rigor do que foi dito para ver o que é uma função e o que não é. Então vamos lá. Então quando a gente está definindo uma função, agora o próximo tópico, definição de função, a gente fala que a f era uma relação funcional de tal forma que ela associa elementos do conjunto A, que hoje eu vou colocar aqui que ele é o domínio, com elementos do conjunto B, que ele é o contradomínio. A gente vai ver mais pra frente que às vezes o contradomínio é diferente da imagem, tá? A imagem é diferente do contradomínio. Então isso daqui é uma função, tá? E ela é definida como uma relação entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, né? Então a f ela está contida dentro do produto cartesiano AXB,
E também, para se ter uma função, a gente tem que ter uma lei de formação. Como que os elementos do conjunto A se associam com os elementos do conjunto B? Tem que ter essa lei de formação, tá? Porque senão a gente fala como que eles se associam, né? Mas geralmente através de álgebra, como 2x ln de x, tá? E de x vezes ln de x ao quadrado. Isso tudo aqui são associações entre elementos x e elemento y. E veja, quando a gente tem essa álgebra aqui, não tem ambiguidade e às vezes tem exceções, tá? Mas aí a gente define o domínio como sendo o maior possível, como a gente vai ver. Então é dessa maneira que a gente define. Só mais uma coisa que eu acabei deixando passar, que eu esqueci. A lei de formação, tá? Ela é definida assim. Então, isso daqui seria o y, certo? Seria o y. Então, o que essa função faz? Qual que é a lei de formação? Como que ela pega esse x e transforma ele num y? Então, essa seria a lei de formação e é mostrada com esse símbolo. Então, fazendo analogia com máquinas, que é o seguinte: a gente pega um elemento de entrada aqui, e essa máquina que ela leva esse elemento para a lei de formação, que é o que ele vai fazer, como que ele vai transformar, que é definido segundo essa regra f de x. Por exemplo, ele pega o x e transforma no dobro dele. E depois que ele transforma, ele solta o valor que ele associou, que seria o y. Então essa é a entrada aqui, então vou escrever aqui embaixo. Então a entrada, ela transforma e depois solta. Tudo bem? Só para fundamentar de novo, a ideia de função ela está fundamentada na ideia de relação binária. Numa relação binária que tem algumas regras que devem cumprir, que é de não ter ambiguidade, não ter exceção. Então, só para deixar bem dentro que a f está contida dentro de um produto cartesiano A com B. Ela é uma relação binária, tá? Uma relação binária com aqueles fundamentos de não ter exceção ou ambiguidade, tá bom? Lembra que a gente tinha definido domínio e imagem nas relações binárias? E lembra novamente que a função ela é uma relação binária? Então, o domínio e a imagem ainda continua sendo a mesma definição. O domínio ele é o conjunto de valores x, né? Vou apresentar como D. Ele é o conjunto de valores x que pertence ao A, tal que para qualquer x do A, para qualquer x que pertence ao A, vai existir, isso aqui implica, né? Existe um y que pertence ao B, tá? Então, o domínio, que então kf sendo definido como a relação de A com B, o domínio ele é esses valores x que tem que tendo um x vai existir um y no B que se relaciona com ele, né? Então aqui é esse. Então a gente tem um conjunto A, conjunto B. Então a gente tem alguns valores y aqui, alguns valores x. Então tendo um x tem que existir um y. Então todas essas relações entre x e y, todo esse x aqui que existe y, é o domínio, tá? Então nós temos x1, x2, que tem aqui. Então esse que seria o nosso domínio D, tá? E a imagem, da mesma forma lá. Então a imagem ela é dada como imagem de f
de tal forma que o y que pertence a b tal que para qualquer y que pertence a b, eu vou tirar esse para qualquer, tá? Que às vezes esse para qualquer dá a ideia de que você pega um x, vai ter que ter uma relação. Eu vou colocar só x, tá? Eu vou colocar x para evitar. Então, um y que pertence a b tem que implicar que existe um x que pertence a A, tá? Em que eles se relacionam. Então, nós teríamos aqui um conjunto A, então nós temos aqui o domínio, né? Porque lembra que o domínio é os valores x, né? Tem um y. Então, sem dúvidas, né? Sem dúvidas, a nossa imagem aqui está se relacionando com o domínio, né? Porque não tem como não estar. Então, a gente tem o y3 aqui, y1, y2, y1, x2, x1, x3. Então, para o y que existir, tem que ter um x associado a ele, né? Então nós temos isso daqui. Mas veja que se a gente tem um outro x, outros y aqui, ainda continua sendo uma função, porque as regras para ser uma função é relacionada ao conjunto A, né? Então, tudo bem ter outros y aqui. Pode ser, olha só. Esse cara, esse b aqui que é chamado de contradomínio, nesse exemplo aqui, ele é diferente da imagem, né? Tá vendo que a imagem de f é sempre um conjunto que está contido em b. Pode ser que o b esteja contido na imagem e aí eles são iguais. Mas a imagem de f é sempre contido em b. Então ele é sempre subconjunto aqui do contradomínio, tá? Aí nesse caso aqui, o b é diferente da imagem. O contradomínio é diferente da imagem, tá? Agora o domínio, ele pode ser diferente do conjunto A, tá? A gente pode definir o domínio como o maior possível sem que o domínio seja igual ao conjunto A, tá? Mas veja que a f, né, ela é definida então como domínio que está contido dentro do conjunto A, tudo bem? A gente sempre relaciona domínio contra domínio, tá? Então esse A que seria o domínio mesmo. Lembra que a gente definiu como domínio mesmo, tá? Então seria esse D mesmo. Agora esse D está contido dentro desse A aqui, que para explicação, né? Que eu tinha definido como A e depois tinha definido o domínio mesmo. Então, enfim, o domínio está dentro do A, tá bom? O A sendo um outro conjunto qualquer nesse caso aqui. Então esse aqui é o domínio, esse aqui seria um conjunto qualquer, tá? Conjunto qualquer. Então a gente continua na próxima. O que a gente fez aqui foi o seguinte, então. A gente falou o que é uma função, o que define uma função. A gente falou como que se define a função. Opa, cadê o... Deixa eu estar aqui para cima, né? A gente falou como define a função. A gente fez uma analogia aqui para tentar entender melhor a função. A gente falou sobre o domínio e imagem. Ah, e uma última coisa, quando a gente está lidando com o domínio, tem uma regra do domínio máximo, né? Domínio máximo, que a gente sempre tenta pegar o maior conjunto com o conjunto com o maior número de elementos que possui uma relação com o contradomínio, tá? Então, se você quer o conjunto A, se você quer o conjunto B, o conjunto imagem esse, a gente sempre tenta pegar o maior conjunto possível. Em vez da gente pegar um pequenininho, a gente tenta pegar o maior conjunto possível de valores que tem uma relação com a imagem. Tá? Esse é o conjunto máximo, tá bom? Eu sempre tento fazer isso. Então, só para dar uma ilustrada, por exemplo. Imagina que a lei de formação dessa função f, com f sendo definida dos reais para os reais,
sendo 2x mais 3, x menos 1. Observe que o domínio, mesmo que ele tenha sido definido essa... eu defini errado, né? Vamos falar que é o conjunto A contido dentro dos reais, esse aqui seria o domínio A, que vai para os reais, tá? Pronto. Então a gente quer definir o conjunto A aqui contido dentro dos reais que seja o maior possível para que essa lei de formação funcione. Então, por exemplo, quando a gente coloca o x igual a 1, a gente tem algo que é 2 mais 3 sobre 0, né? x 1 menos 1. Isso daqui não tem como saber o valor disso, né? É indefinido. Então, veja que indeterminado, indefinido não. Não, é indefinido, desculpa, é indefinido. 0 sobre 0 é indeterminado, porque qualquer número que a gente colocar aqui é verdade. E aqui é indefinido, tá. Então veja que para o x igual a 1 a gente não tem um y que corresponde a ele. Não existe um y que corresponde a ele. Então, x igual a 1 não funciona. Agora qualquer outro funciona, né? Como a gente consegue ver, qualquer outro funciona. Essa aqui é a única restrição da lei de formação. Logo, o f ele é definido como... ele pode ser todos reais, menos o valor 1. E a imagem dá todos os reais, né? A imagem é todos os reais mesmo. Perdão, esse aqui é o contradomínio, tá? Então o contradomínio sempre define o máximo, não tem problema. Esse aqui seria o contradomínio. A imagem, ela lembra que... então aqui a gente tem os reais, aqui a gente tem um conjunto A. Aqui a gente tem os reais menos o 1, né? Então, por exemplo, o 1 está aqui fora. Aqui seria o contradomínio, que também seria os reais. Agora a imagem ela pode estar contida aqui dentro, mas quando a gente define a função, a gente não define domínio e imagem, a gente define domínio contra domínio. Veja essa diferença, tá? Contradomínio é esse, imagem seria o conjunto aqui dentro. Então a gente define domínio contra domínio. Então a gente pode definir o contradomínio como o máximo possível, que daí sem dúvida a imagem vai estar lá dentro, né? Se ele definir um conjunto maior, pode ser que a imagem não esteja lá dentro, então pode ser que tenha elementos faltando ali do x, tá? Pode ter elementos x sem associação ali por causa disso. E aí a gente teria uma exceção, né? Então, só para dar essa ilustrada, tá? A diferença entre domínio, contradomínio e imagem, tudo bem? Então, seria isso daqui. E na próximo vídeo, próximo encontro aí, a gente vai definir a noção de igualdade entre função, um gráfico de função, um teoremazinho, assíntota, imagens diretas, imagem de f e imagem inversa. E a gente termina essas partes.